Então a ideia hoje é mostrar os vídeos que a gente fez ao longo dessas aulas, né? A gente gravou 10 vídeos aqui sobre Excel e Python. Eles estão todos nesse canal do YouTube. Então, assim, o Python mais Excel mais IA mais Engenharia Civil. E aqui dá para ver todos os vídeos, né? Eu estou na amostra aqui de um deles, que é no canal do YouTube. E dá para ver todos, são de graça, tal. Até aí nenhuma novidade, né? Você pode ver todos e entender mais a respeito, voltar, enfim, mas novidade não é essa. A novidade é o seguinte, para quem não conhece, eu queria apresentar esse notebook LM e o que que ele tem a ver com esses vídeos, tá? Então assim, ó, se você for aqui, ó, notebooklm.google.com e você dá uma navegada nisso aqui, ó, aqui a gente está na aba do notebook mesmo, esses são os mais populares aqui. Então, a gente tem informações desde, ó, globalização desde 1997. O que que é isso? É um relato de informações que você tem, ó, e aqui você tem uma inteligência artificial que gerencia tudo isso. Tá? Interessante. Tá? Como cientistas sabem quem é seu genoma também, ó, pô, informação interessante, tal, legal. E aqui, se você, ó, arquivos de 1955, tal, você pode ir navegando em tudo isso, né? E, ó, por exemplo, como estudar. Legal. Aqui tem assim, ó, introdução ao notebook LM. Então, tem um notebook LM para falar do próprio notebook LM, que é interessante também. A gente pode entrar aqui e ver como é que funciona, tá? Mas assim, o que que eu quero mostrar com isso? Eu peguei os vídeos do YouTube e criei um notebook LM com eles. Então, assim, ó, ele está aqui, Python no Excel, Engenharia e a Lógica de Programação. Eu deixei ele público, né? Então, por exemplo, assim, você pode compartilhar ele. Eu posso compartilhar o acesso dele aqui, ó. Eu vou deixar depois no link, você pode acessar ele. E aí você tem toda uma inteligência artificial e eu fiz o link com os vídeos que eu tinha. Então, vamos dizer assim, Caio, eu vi seus vídeos, gostei, tive preguiça. Tudo bem. Olha aqui, você não precisa ver nenhum. Você pode ir perguntando para ele e a inteligência artificial vai te dar todas as respostas do vídeo aqui, tá? Como que você faz isso? Você pega aqui, ó, por exemplo, um vídeo desse e share. E aqui você copia a parte do vídeo. E aí você coloca no notebook LM. Você coloca a fonte, ó. O que que ele aceita? Ele aceita vários tipos de arquivos, né? No nosso caso é vídeo. Ele aceita PDF, ele aceita websites. Então, assim, tudo que tiver na internet é bom ir testando, né? E, e para você fazer um guia de estudo. Então, assim, com a ideia de guia de estudo, então, por exemplo, aqui, ó, na lateral esquerda a gente tem os 10 vídeos e aqui eu tenho um prompt que eu faço para postar no final quando eu gravo o vídeo, e eu vou fazer isso agora. Depois eu posso subir esse vídeo e pedir para ele fazer um slide deck disso para eu colocar no Instagram. Tá? Então o que que acontece? Quando você coloca todos os vídeos, ele já pega aqui, ó, né? As fontes consistem em uma série de tutoriais do canal Caio Zanetti sobre integração de Python com Excel. Perfeito. E aí ele dá uma introduçãozinha e ele já sugere algumas perguntas, tá? Então, por exemplo, assim, ó, como o Python automatiza os cálculos de engenharia civil no Excel? Você pode pegar e já perguntar isso para ele. Ou você pode fazer uma pergunta livre, né? Aqui ele mostra as 11 fontes de pesquisa que ele está pesquisando. E aí ele vai pesquisando como se fosse uma inteligência artificial normal, só que focada nesse conteúdo que a gente colocou aqui. Pô, quero colocar mais conteúdo. Tudo bem? Você pode colocar, né? E aqui ele já vai dando a resposta, certo? Essa parte central é a parte do chat. Então você pergunta e responde e ele vai te dando
Ó, por exemplo, essa aqui, ó, como o Copilot ajuda no Excel, ou dá para usar Cloud para fazer ações. E aí ele vai responder. Uma coisa que é muito legal é o estúdio aqui do lado. Então, assim, a tela dele é dividida à esquerda nas fontes de pesquisa, no meio, que é o chat, e aqui é o estúdio, tá? O chat você pode customizar ele, né? Define o tipo de conversação que você quer, né? Modo de learning, né? Para você fazer o aprendizado, e o tipo de resposta. Aqui você pode começar de volta, ó, delete e comece de volta, customizar ele, né? Colocar uma fotinho ali, colocar um sumáriozinho, enfim. Aqui ele já respondeu, ó, a pergunta que a gente estava falando, ó, para o cloud, né? E aí ele coloca, ó, as fontes, tudo, e ele justamente ele pega o que a gente falou no vídeo, tá? Mas o mais legal disso tudo, que além de você poder perguntar o que os vídeos têm, ou seja, você tem um conteúdo, um professor ali que ele é de IA focado no conteúdo que eu fiz, você também tem essa opção de fazer outros conteúdos aqui do lado, tá? Então, por exemplo, pô, Caio, sua voz é horrível, não gosto da sua voz, tudo bem. Pede aqui para ele, ó, para ele fazer um áudio para você. Aí você pode escutar isso no trabalho. Ó. Você pode ter um deep dive, que é mais profundo, só um brief, só superficial, crítico, debate, e por aí vai. E aí você customiza isso e ele gera um áudio para você. Ele pode fazer um vídeo também. Um vídeo é muito legal, né? E da mesma forma, você pode pegar e fazer um vídeo de todas essas aulas que foi feito, né? Pode fazer um, um relatório, fazer um quiz, ver data table, enfim, fazer tudo isso aqui com base nessas fontes. Então, assim, eu já preparei alguns aqui, ó. Então, por exemplo, flashcards, né? E aí ele já fez os flashcards e você pode ir pontuando se isso aqui é correto ou não. Ó, isso é correto. Qual comando do Python é usado para uma função que entrega o resultado final? E aí você vai indo. E é tudo com base no, no conteúdo que a gente fez. Voltando aqui no estúdio, a gente também tem esse relatório aqui, ó. Então ele foi estúdio report, do cálculo à decisão. Então ele gera um relatório com todo o conteúdo que foi feito. Outro ponto que é muito interessante, acho que esse é o slide deck, vamos ver. Esse é o slide deck. Ó, isso aqui é o que eu uso para postar no LinkedIn. Então, no final de cada aula, eu falo assim, ó, faça um slide deck dessa aula, desse conteúdo, para eu postar no LinkedIn. Aí vai ter tipo um carrossel, vão ser 3 slides, e eles estão aqui, ó, do conteúdo total. Então, aqui ele pegou todo, né? Ele pegou a parte do Excel, da parte do Python dentro do Excel e do Python mesmo, né? Outro ponto bem bacana é esse aqui, que é tipo um infográfico que ele faz, ó. E aí você consegue também customizar, né? Por exemplo, infográfico aqui, ó. Consegue customizar ele, ó. O formato dele, landscape, quadrado, o tipo de infográfico. Aqui também você consegue colocar informações adicionais, tipo você pode colocar, fale sobre tema específico, fale sobre vídeo específico, enfim. E aí você gera, né? Por exemplo, se a gente pegar um formato profissional, tal, conciso, né? Beta, ele tá... E aí você gera, e ele vai gerar aqui. Ó. Aí ele vai demorar um tempinho para gerar, mas ele gera. Aqui é o áudio, né? Ele pegou,
Então, o símbolozinho aqui está de áudio, né? A gente pega aqui, ó, áudio, ele tem esse símbolozinho, que é esse aqui. Vídeo, ele tem esse vídeo aqui. Infográfico, esse símbolozinho e por aí vai. Então, assim, o áudio, ele faz tipo um áudio mesmo, né? Imagina só, a pessoa arrastar uma célula no Excel por engano e, por causa desse micro deslize, errar o orçamento de um prédio inteiro. Tá. Vamos ver se tem coisa mais. Que é uma visão essencial para quem nos ouve e quer entender o futuro da análise de dados, mesmo não sendo programador. Até porque isso resolve a raiz da sobrecarga de informação. A famosa planilha espaguete, sabe? Nossa, aquela que você altera a primeira aba e dá um erro fatal lá na aba 15. E ninguém acha o motivo. Exato. Trazer o Python para o Excel não é sobre obrigar o orçamentista a virar um desenvolvedor de software de uma hora para outra. É muito mais sobre como estruturar o raciocínio lógico para não ficar refém de fórmula opaca. Ok, então vamos desempacotar isso, começando pelo alicerce, a fundação dessa mudança, digamos assim. A mecânica básica envolve aquele comando que a gente falou. O igual PY. Sim, ao digitar igual PY e abrir os parênteses, a célula deixa de ser uma calculadora glorificada e vira um editor de código embutido. Tá. Então, ele fez esse áudio em 16 minutos, analisando todo o contexto que tinha e até colocou duas vozes, né? Isso é bem bacana. É sensacional, pode falar a verdade. E aí, a gente tem o vídeo, né? O vídeo que também está aqui, ó. Então, vídeo, vamos deixar a tela inteira. Olá, boas-vindas a mais uma explicação. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma verdadeira mudança de paradigma na ver como a gente pode substituir aquelas planilhas manuais, além das planilhas manuais e acompanhando a evolução do cálculo. Bom, Aqui ele colocou, né? Ele fez 5 passos, né? Então, ó, passo 1, além de planilhas, automatizando concreto, lógica condicional, funções com IA, dados do Panda e paradigma dinâmico. Então, assim, é tudo que a gente abordou nas aulas, mas em 8 minutos, né? Então, vamos começar pelo nosso primeiro ponto, indo além das planilhas manuais e acompanhando a evolução do cálculo. Bom, existe um contraste absurdo entre o jeito velho e o jeito novo de fazer as coisas. No método tradicional, calcular o volume de dezenas de pilares e vigas geralmente resulta em uma interface super presa que manda. Vamos ver mais para frente. A gente tem que ir realmente formalizando as nossas fórmulas para a coisa toda não virar uma bagunça. Esse é, sem dúvida, o grande trunfo dessa integração. Ainda mais inteligente. Vamos para o nosso conceito se expande de um jeito incrível quando a gente usa funções alinhadas. Pensa nelas como blocos de montar, tipo Lego mesmo. A gente cria uma função auxiliar menorzinha que calcula só a forma, e uma outra que calcula só a armadura. Depois, criamos uma função principal, uma espécie de função mestre de concreto armado, que simplesmente puxa os dados dessas estruturas menores. A sacada genial aqui é que se um dia a especificação de base mudar, é só ajustar aquela pequena função auxiliar e... Aí ele está falando das funções auxiliares, né? Que foi feito no vídeo e tal. Então, assim, ele corre todo o conteúdo que a gente deixa de fez. ser o de alguém que digita fórmulas manualmente, para se tornar o de um revisor lógico e, de fato, um engenheiro focado na solução. Avançando, chegamos ao quinto passo, que é super importante para quem lida com muitos catálogos: gerenciando dados com pandas através de tabelas programáveis. A biblioteca Pandas traz para a gente o conceito de data frames. O que é isso? Bom, pensa numa tabela gigante, mas toda comprimida e programável dentro de uma única célula do Excel. É uma estrutura dinâmica demais, capaz de armazenar, filtrar e processar enormes volumes de dados de engenharia. Então, assim, a gente consegue fazer muita coisa, né? Então, assim, é um conteúdo gerar outro conteúdo, enfim, realmente não tem fim, né? Olha, aquele que eu pedi ali, ó, ele já fez. Ele fez, e aí você consegue tudo isso. Você consegue fazer download, você consegue salvar, você consegue fazer muita coisa com isso, né? Eu tenho usado isso para publicar realmente no LinkedIn, né? E na verdade, assim, eu não faço coisas a mais. Então,
crio o vídeo e a inteligência artificial eu vou analisando ela de outra forma. Dá para fazer esse vídeo em outro idioma? Dá para fazer. Dá para fazer em inglês? Dá para fazer em inglês. Aí você fiz e publico no YouTube em formato inglês. Já atinge outro tipo de audiência. Então, assim, é muito bacana. E isso daqui ele vai ficar público, né? Aqui a gente tem um Analytics, que a gente vê quantas pessoas estão usando. E você pode usar isso de uma maneira ou de aprendizado ou mesmo como fonte de dados. Aqui ele tem outras coisas como tabela. E assim, eu acho que é uma ferramenta muito importante para a gente evoluir nela, né? Esse é um exemplo que eu quis colocar do próprio conteúdo que a gente estudou. E isso serve para muito mais coisas. Se a gente quiser colocar o próprio conteúdo de programação e de engenharia junto aqui e fizer um vídeo, ótimo, você consegue também fazer. Então você consegue fundir vários mundos. Nesse aqui ele já está fundido, né? Então, por exemplo, assim, se eu quiser colocar todo o conteúdo da biblioteca Pandas aqui, ou do Python, ou vamos dizer assim, puxo o Cicro, puxo alguma coisa do Sinap, puxo alguma coisa de norma, você consegue ir construindo as coisas com base nisso. Então, esse conteúdo gera outro conteúdo. Então, esse era o vídeo de hoje. A gente encerra a parte de falar de Excel com Python. E eu acho que a gente já conseguiu mostrar o valor dessa ferramenta e como que você consegue realmente fazer um primeiro princípio de utilização de programação dentro do Excel que é mais amigável. E aí, em vídeos futuros, eu estou preparando coisas que é só Python e num outro estilo, num estilo de sistema mesmo, que é um estilo mais profissional, é um estilo que você consegue rodar os códigos mais rápidos, rodar de forma independente. E a base para tudo isso é, na verdade, essa porta de entrada utilizando o Python no Excel. Então, assim, se você quer ver os vídeos futuros, né, dê uma olhada nisso, dê uma olhada com cuidado, porque assim a gente consegue avançar muito mais do que foi mostrado aqui. A gente consegue conectar sistemas, programas, a gente consegue conectar relatórios, a gente consegue otimizar tarefas para que a gente use a inteligência artificial para trabalhar a nosso favor. Então, esse é o ponto. Aqui já é um exemplo de que ela vai estar trabalhando para a gente, gerando mais conteúdo para a gente. Mas, assim, a ideia realmente é usar a inteligência artificial para fazer programa. Então, com esse vídeo eu encerro e muito obrigado pela audiência, quem assistiu, e até a próxima.